Olá, este é o canal Versátil de maio, um mês com dois temas, né? O primeiro tema é justamente a comédia. E nós temos dois lançamentos, um que vai para todo o mercado e o outro que é exclusivo do nosso site. O primeiro deles é justamente a caixa Obras-Primas da Comédia, que em seu primeiro volume é dedicada à comédia italiana da sua fase de ouro, justamente da década de 60, com um dos seus grandes diretores, grandes atores, e é uma caixa bastante especial porque os 6 filmes são inéditos em DVD no Brasil. Todos em cópias restauradas, belíssimas restaurações, aliás, e quase 1 hora de extras, edição limitada com 6 cards. No disco 1 nós temos uma sessão dupla do Dino Risi. Aliás, essa caixa traz uma espécie de arte do Dino Risi, porque são 3 filmes do Dino Risi, inclusive todos eles com o Vittorio Gassman, que foi o seu grande colaborador. Lembrando que a Versátil já lançou do Dino Risi, né, Aquele que Sabe Viver, Il Sorpasso, do Dino Risi com o Vittorio Gassman, e o Dino Risi trabalhando com o Alberto Sordi numa Vida Difícil. Então é uma retomada de uma tradição que a Versátil sempre teve de lançar, prestigiar a comédia alla italiana dos anos 60. E nós temos aqui nos Monstros, abrindo o disco 1, justamente do Dino Risi, é um filme de 63, com Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman se alternando, às vezes contracenando juntos, às vezes em histórias separadas. São 20 sketches, né? É um filme muito interessante porque as sketches variam, às vezes de 1 minuto até passando aí de 10 minutos, e são sketches que na verdade abordam justamente o tema central do Dino Risi, que era mostrar as mazelas, né, morais, o consumismo, a corrupção política dessa Itália do milagre econômico de meados dos anos 50, do Il Boom, né, que o Vittorio De Sica até fez um filme com esse título. Então ele vai pegando essas mazelas morais, essa corrupção, todas as questões comportamentais dos italianos naquela época, e destilando nessas pequenas histórias. São histórias antológicas, sobretudo a última história, que tem aí dos grandes minutos, né? É uma história um pouco mais longa e que está entre o que se melhor produziu no cinema italiano nos anos 60, que é justamente essa fase de ouro do cinema italiano. Então vale muito a pena, realmente é muito emocionante poder ver um filme dessa grandeza como é Os Monstros. E esperamos um dia poder lançar os novos Monstros, né? Que é a espécie de continuação aí dos Monstros. Esse aqui é o clássico, realmente primeira vez que sai no Brasil. Aí nós temos Sua Excelência, O Trapaceiro, fazendo a sessão dupla nesse disco, que é outro filme do Dino Risi, de 1960, 3 anos antes, com o Vittorio Gassman. O Gassman vivendo um ator frustrado, um ator bem canastrão, que não dá certo como ator, mas vai dar muito certo como trapaceiro, aplicando seus talentos dramáticos para dar os golpes. Então é muito divertido acompanhar a sua trajetória desse malandro, né? E inclusive tem um especial muito bacana nos extras, que é o diretor Michel Hazanavicius, o diretor francês do O Artista, que ganhou inclusive o Oscar de melhor filme, falando do Dino Risi, falando desse filme, inclusive revelando que gostaria de ter feito um remake desse filme, acabou não dando certo. Então é bem bacana, um extra que situa bem a importância do Risi, do Gassman e da comédia social italiana. No disco 2 nós temos um filme do Antonio Pietrangeli, que é o Magnífico Traído e Magnífico Cornuto, de 64, com a Cláudia Cardinali, o Ugo Tognazzi. E o Pietrangeli era um diretor que faleceu muito cedo, teve um acidente de carro. Nos poucos filmes que ele fez, ele também foi roteirista, um homem de muito talento, trabalhou com crítica de cinema também, e ele fez, a Versátil lançou Ada e Suas Companheiras, e tem um outro filme que nós não lançamos ainda, que eu conheço bem essa moça, que é belíssimo também. Ele era especializado justamente na questão comportamental, de fazer uma crônica social também dos italianos. E aqui a questão é uma crise matrimonial, todo o machismo do homem italiano, né, que é aqui nós vemos a figura de um vendedor, né, de uma fábrica de chapéus, e ele é muito inseguro com relação à mulher, né? E na verdade ele acaba atraindo, e ele começa a suspeitar porque talvez a mulher também faça a mesma coisa com ele. E a mulher dele é justamente a Cláudia Cardinali, no auge da beleza, pouco tempo depois de ter feito o Leopardo. E uma grande atuação do Tognazzi. Então essas inseguranças, as questões sexuais, comportamentais
aí do casamento à la italiana nos anos 60 são muito bem inspiradas pelo Pietrangeli. Filme muito bem dirigido e com uma cópia também tá belíssima. O uso que ele faz do scope é impressionante, um grande talento, pena que foi muito cedo. Aí nós temos o Professor de Vigevano, que é um dos filmes do início da carreira do Elio Petri, um dos grandes nomes do cinema político italiano. Lembrando que a Versátil já lançou 3 filmes do Elio Petri. Nós lançamos A Classe Operária Vai ao Paraíso e uma investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, lá do auge do cinema político, tá? E também O Assassino, numa coleção da Folha. E aqui o Elio Petri, na verdade, está fazendo mais um exemplo da comédia social italiana, porque é um filme que vai falar justamente das relações de trabalho. O Alberto Sordi é um professor de escola primária, muito frustrado com o péssimo salário que ele recebe, as humilhações, mas ao mesmo tempo apegados ao status de professor, que ainda havia esse status na Itália, né? Era uma profissão respeitada, apesar de ser muito mal paga e de sofrer muito aí, como é mostrado na escola, mostrado no filme, aliás. E ao mesmo tempo a pressão da esposa, ele está numa cidade que é um polo de calçados da Itália e ele decide sair da escola, sair da profissão e abrir uma fábrica de calçados com a esposa dentro de casa. E aí vai ter todo um drama social em torno disso, ao mesmo tempo é muito engraçado. Então essa mistura de drama e de comédia e de um olhar social e das relações políticas muito bem exploradas pelo Petri e uma grande atuação do Alberto Sordi. Tá? E o filme está restaurado, tem um extra muito legal, que é um dos maiores críticos franceses, Jean-Baptiste Torré, que situa criticamente esse filme e a sua importância. No disco 3, nós temos Perdidos na África, do Ettore Scola. Aliás, é bom destacar que o Ettore Scola está aqui presente em diversos filmes da Caixa como roteirista, porque ele foi um grande parceiro do Dino Risi, foi um grande roteirista antes de ser diretor. Aqui é um dos seus primeiros trabalhos, é um filme muito raro, também com Alberto Sordi, participação do Nino Manfredi, tem o Bernard Blier, né, que também é um comediante, ator francês, e aqui é muito interessante porque ele pega toda essa questão desse tédio, desse vazio que é explorado em vários filmes italianos da época, sentido pela burguesia e a alta burguesia lá na Itália, nessa vida, né, de um editor de livros bastante famoso, bastante ocupado, e como na verdade ele usa como subterfúgio e ir atrás de um cunhado desaparecido na África para fugir daquele cenário e tentar se reencontrar nesse cenário idílico que seria a África imaginada dele. Então é muito interessante como o Scola explora bem essas contradições desse personagem, tirando bastante humor disso, e toda uma relação com uma história de quadrinhos em que o filme é adaptado e também com o livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Belíssima comédia, com uma cópia muito boa. Esse é o único filme colorido da Caixa. Aí, fechando a coleção, nós temos o Cara Dura, Ir Gaúcho, de 64, mais um filme do Dino Risi, tá? Com Vittorio Gassman, Nino Manfredi e o Amedeo Nazzari. Belíssimo filme. O gaúcho aqui do título em italiano se refere ao fato de uma equipe de um filme que vai participar de um festival de cinema em Buenos Aires. Então o filme todo praticamente ambientado na Argentina, e aí tem toda a questão cultural, né, o choque aí de culturas, mas sobretudo é um filme agridoce, né, que mostra italianos bem-sucedidos e italianos não tão bem sucedidos, e esse olhar social. O personagem do Nino Manfredi é exemplar nesse sentido, nesse olhar da comédia social italiana. Então é um belíssimo filme do Dino Risi, e aliás também tem um extra em que situa bem todas essas questões que eu estou falando. Então não deixem de pegar, de prestigiar Obras-Primas da Comédia, porque eu já até tenho uma seleção para um segundo volume, e eu conto muito com a venda desse primeiro volume para que a gente possa continuar com essa coleção de comédia, fazendo recortes muito interessantes como esse, é um recorte bem preciso de um momento chave da comédia no cinema mundial, que é a comédia italiana dos anos 60. Aí nós temos o exclusivo do mês, que é a arte do Mel Brooks, né, na parte de comédia, uma caixa muito legal, porque são 3 filmes inéditos em DVD no Brasil, e um filme, na verdade, que é uma das obras-primas da comédia americana, lançado aqui
com uma cópia maravilhosa e com vários extras. Um outro detalhe importante, que os 4 filmes estão com as dublagens clássicas em português. Então, para quem gosta de dublagem, é muito bacana. E nós temos aqui, então, como falei para vocês, 1h30 de vídeos extras e uma edição limitada com 4 cards. Comprem lá no nosso site, ajudem a Versátil, versatilhv.com.br. No disco 1, nós temos o Banzé no Oeste, já ia falar Primavera para Hitler aqui. Banzé no Oeste, que é um dos grandes filmes do Mel Brooks, junto com Primavera para Hitler e com o Jovem Frankenstein. O Banzé no Oeste é um filme muito importante, inclusive ganhou prêmio, e o Mel Brooks ele fala isso nos extras, ele ganhou um prêmio especial das mãos do presidente Obama, e o Obama fala, né, como foi importante esse filme que discutiu racismo, como foi um filme corajoso para a época, que não teve medo da subversão, não teve medo da criação anárquica, e se tornou uma referência para comediantes no futuro. A cópia aqui é inédita, restaurada, muito melhor do que a Warner lançou aqui em DVD, com mais de 1 hora de extra só sobre o Banzé no Oeste. Um making of, uma longa entrevista do Mel Brooks e cenas excluídas. Então tá maravilhosa a cópia do Banzé no Oeste, eu garanto para vocês. E no mesmo disco nós temos o Banzé na Rússia. Esse que em inglês seria The 12 Chairs, que é justamente as 12 cadeiras, que é baseado num livro satírico russo que teve várias versões. Existe uma versão russa muito interessante lançada pela CPC UMI Filmes e é uma comédia agridoce. Ao mesmo tempo tem uma coisa patética, uma coisa dramática, há momentos hilários. É um grande filme do Mel Brooks que permanecia inédito, inclusive em VHS no Brasil, né? Grandes atuações, Frank Langella trabalhando, que a gente vai falar dele em junho por causa do filme do Drácula, Ron Moody muito bem, também o Zero Mostel fazendo um papel muito engraçado, e é a pérola, uma das pérolas desse mês, filme maravilhoso, vale muito a pena conhecer. Cópia restaurada também, dublado, né? E no disco 2 nós temos 2 filmes que tinham saído em VHS, fizeram sucesso, parodiando o sucesso dos anos 90, são os 2 últimos filmes do Mel Brooks, A Louca História de Robin Hood, que está restaurado e está inclusive com um extra aqui muito bacana, e é aquela sátira do Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, com Kevin Costner, e ao mesmo tempo também tem referências ao filme do Errol Flynn, todo o mito do Robin Hood muito bem explorado pelo Mel Brooks. E por último, Drácula Morto Mais Feliz, especial para os fãs de terror também, com Leslie Nielsen encontrando Mel Brooks, aí 2 lendas da comédia, tá? Então é o último filme, o último longa dirigido pelo Mel Brooks, finalmente agora em DVD no Brasil. Aí nós temos o outro tema que é justamente a sci-fi, com 2 lançamentos, um também para o mercado, Clássico Sci-Fi Volume 7, à venda em todas as livrarias, e o exclusivo nosso que é o Sci-Fi, a Sci-Fi japonesa. No Sci-Fi Volume 7, nós mantemos o nosso recorte que sempre busca, né, diálogo entre os filmes da Caixa e trabalhar com produções de sci-fi de diversos países. No disco 1 nós iniciamos justamente com Zardoz, que é um dos grandes filmes, assim, um filme que se tornou cult, foi muito pouco compreendido na época, um filme muito ousado no seu conceito, aqui em versão restaurada, com excelentes extras, há uma análise do filme, há uma entrevista muito esclarecedora com o diretor John Borman, né, ele mesmo, do Amargo Pesadelo, do Excalibur, você vai poder ver aí todo o trabalho de cor, né, aquela fotografia impressionante do Geoffrey Unsworth, que está maravilhosa aqui nessa versão restaurada. Então vale muito a pena todas as questões, o comentário também social que é feito nesse filme distópico, bastante bizarro, né? Com aquela cabeça, inclusive ele esclarece que não tem nada a ver com Karl Marx, né? Isso é bem interessante, vale muito a pena aí iniciando o disco 1. No mesmo disco nós temos o Dois Mundos de Charlie, que é um filme adaptado de um clássico da literatura sci-fi lançado recentemente, novamente editado no Brasil, uma nova tradução, né? Os Flores para Algernon, do Daniel Keyes, tá? Que fala, na verdade, de uma experiência, né, de um homem com deficiência intelectual que de repente vai passar por um experimento que ele vai ter uma inteligência de um gênio. E esse filme ganhou Oscar de melhor ator, isso mesmo, Cliff Robertson, do Trágica Obsessão e da Lei dos Marginais, Trágica Obsessão de Palma e Lei dos Marginais, do Samuel Fuller, 2 filmes lançados pela Versátil, ele está muito bem aqui no filme e ganhou Oscar de melhor ator. É um filme bem bacana que também permanecia inédito em DVD no Brasil. No disco 2 tem o meu favorito da Caixa, que é o Eu Te Amo, do Alain Resnais, que é maravilhoso, é uma obra-prima do Resnais
prazer de lançar. A gente lançou o cinema de Alain Resnais agora, esse aqui é um complemento, também restaurado, com muitos extras. Tem inclusive a entrevista do René, tem análise do filme, falando inclusive do livro, né, do Sternberg. É muito interessante porque é um filme que antecipou O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme que fez muito sucesso recentemente, aí, nas últimas décadas. E é um filme que fala justamente de viagem no tempo a partir das perspectivas das memórias. E essa ideia muito bem desenvolvida, o cineasta que trabalha com o tempo, trabalha com as lembranças e com todo esse processo de fragmentação da memória, fragmentação da montagem, muito bem empregado pelo René, que é um dos maiores mestres da história do cinema. Então vale muito a pena, um filme chave feito num ano emblemático de 1968. Aí nós temos na mesma caixa, aí o outro tema já vai ser desenvolvido com os 3 últimos filmes aqui da caixa. Nesse disco, Miracle Mile, que é esse mesmo, é o título que tem em português, não há um título em português para esse filme, que é um cult dos anos 80, sobre um jovem, né, que na verdade é um músico que recebe numa ligação, na verdade no orelhão, por acaso, e falando que Los Angeles vai ser atacada em 70 minutos com mísseis, que a guerra nuclear vai começar. E com uma trilha do Tangerine Dream muito interessante, aí esse filme fala da paranoia nuclear, nessa perspectiva bem anos 80, muito bem dirigido, o filme do Steve Jarnett. Inclusive tem um extra muito legal que é o reencontro de todos aí, os coadjuvantes, o pessoal da equipe técnica. Isso está nos extras. Aí no disco 3 nós temos mais um filme de paranoia nuclear. Esse é um grande filme sobre o holocausto nuclear. Eu acho pessoalmente bastante superior ao filme lançado no ano anterior, que é o The Day After. Esse é o Catástrofe Nuclear Threads, que é um filme histórico da TV inglesa, produzido pela BBC em 84. É um filme impressionante, sem concessões, só tinha sido lançado em VHS aqui no Brasil. É impressionante como ele retrata o holocausto nuclear, esse registro, né, bastante realista. Há um excelente extra, inclusive, em que se situa a importância do catástrofe nuclear. A cópia restaurada, tá muito, muito boa. É um filme importantíssimo que a Versátil está lançando, é o filme da capa. E por último, mais uma vez, como sempre é Versátil, a gente traz uma raridade, mais uma pérola, um filme tcheco do Otakar Vavra, ele mesmo, do Martelo das Bruxas, que foi professor de toda a geração da Novela Vague tcheca. Aliás, isso é mostrado nos extras da caixa Novela Vague tcheca de abril. Não deixem de pegar. Krakatich, que é este filme que eu estou falando, ele é um dos primeiros filmes feito em 48 sobre a paranoia nuclear, que é justamente baseado num livro de um cientista que desenvolve um poderoso explosivo. Então é um filme bastante expressionista, tem passagens surrealistas, inclusive, e com um comentário político bem interessante. Então, um belíssimo filme e uma estética noir. Então, assistam, que é uma pérola. E, por último, nós temos Sci-Fi Japonesa, que é uma caixa bastante especial, finalmente lançando aí uma rica tradição, que é a tradição dos filmes com efeitos especiais no Japão. 4 filmes, ele é exclusivo, versátilhv.com.br, exclusivo do nosso site, e esses filmes que beiram sci-fi e alguns inclusive com horror. E aqui nós temos um mestre, Ishiro Honda, ele mesmo, criador da Godzilla, o principal nome do cinema do Kaiju Eiga, que é o cinema dedicado, né, a essas criaturas, aos monstros como Godzilla. As criaturas, então o Círculo de Fogo do Del Toro deve muito a Ishiro Honda, assistente de direção do Kurosawa, do clã Kurosawa, que se tornou o maior nome desse tipo de cinema. E aqui nós temos 3 filmes dele, quase 1 hora de vídeos extras e uma edição limitada com 4 cards. Comprem para que a gente possa lançar não só os outros Godzillas, mas também outros filmes de kaijus. Então é muito importante a participação de vocês para prestigiar a sci-fi japonesa. No disco 1 nós temos Mothra, a Deusa Selvagem, Mothra, isso mesmo, um dos lendários adversários do Godzilla. A primeira aparição, um filme de 61, o Ishiro Honda falando aí o que é a Mothra, né? Essa deusa selvagem do título. E aí tem as figuras das Shobijin, que são essas gêmeas sacerdotisas. É muito interessante, inclusive a crítica que se faz à cultura atômica. Todos os filmes se passam sobre a sombra da questão atômica. Mas todos são filmes pacifistas, são bem interessantes nesse sentido. Preste atenção no país em que a Mothra vai parar.
e ver se vocês entendem o que eu estou falando aqui, que é bem bacana. Aí nós temos o Matango, do Ishiro Honda, que é também conhecido como Ataque dos Homens Cogumelo, um filme que tem um aspecto de terror, inclusive, baseado num conto, A Voz da Noite, do William Hope Hodgson, um filme brilhante do Ishiro Honda. Há muitos extras do Matango na edição, e vale muito a pena esse filme. Esse realmente é uma pérola, poderia estar muito bem tanto na caixa de obras-primas do terror quanto na caixa do clássico sci-fi. Mas esse também é do Honda. São dois do Honda no disco 1. No disco 2, o terceiro do Honda, Monstro da Bomba H. Aqui mais uma vez, Milton Watanabe, para você que pediu tanto tempo esse filme nos comentários da Versátil. Você vai ver que a cópia está restaurada e que é um belo filme. Um belo filme que fala sobre os efeitos da bomba atômica, um vilão muito interessante, que é esse vilão, que é um vilão criado pela bomba, pela energia nuclear, e como ele vai apavorar aí a Tóquio. Então é um horror atômico com ficção científica muito bacana e com uma mensagem política muito forte. Então um belíssimo filme do Ishiro Honda. E nós temos fechando a caixa um filme originalíssimo, muito criativo, que é o Gokki, o Vampiro do Espaço, que já é da Shochiku, de um outro momento de 68, tem toda uma relação inclusive com a guerra do Vietnã, com os momentos políticos lá da época, muito criativo, tem essa questão do vampirismo, tem essa questão intergaláctica, é um filme impressionante do Hajime Sato, vale muito a pena, não é por acaso que é admirado pelo Tarantino, tá? Então compensa muito conhecer o Gokki, o Vampiro do Espaço. Em junho nós vamos ter um pacote dedicado ao terror, tá? Com 3 lançamentos, Drácula no cinema, uma caixa no nível do M Vampiro do Düsseldorf e do Nosferatu, são 4 versões do Drácula, todos em inéditas cópias restauradas e 5 horas de extras. Drácula de 79 do John Badham, a versão do diretor com as cores dessaturadas, tá? E quase 2 horas de extras só dele, 2 cards, inclusive com a dublagem em português. Drácula, o Demônio das Trevas do Dan Curtis com Jack Palance, também restaurado com extras. Conde Drácula, de Jesus Franco, enfim, no Brasil, com Christopher Lee, restaurado com extras. O Vampiro da Noite, numa cópia inédita no Brasil, super completa, com quase 2 horas de extras e 2 cards. Então, um pacote imperdível. Esse é exclusivo do site da Versátil, versatilhv.com.br. Slasher 7, Noites e Brincadeiras Mortais, do Fred Walton, restaurado, dublado inclusive, tem dublagem também, com extras. Shadow Woods, O Pesadelo do John Grismer, Escola Noturna do Ken Hughes, Caçada no Canal da Morte, uma mistura de diálogo com slasher do holandês Dick Maas. Todos restaurados, cópias e com extras e cards. Diálogo 9, dedicado ao diálogo internacional. Trauma do Dar Argento, versão integralíssima, 111 minutos, restaurada. Os Olhos Azuis da Boneca Quebrada, do Carlos Aured e com Paul Nasky, um diálogo espanhol com Paul Nasky. A Moça do Pijama Amarelo, a Moça do Pijama Amarelo, que é do Flávio Mogherini com Ray Milland, que se passa na Austrália, aí vai ter dual áudio inglês e italiano. E A Corrupção de Chris Miller, do Juan Antonio Bardem com a Jean Seberg, isso mesmo, um diálogo espanhol com a Jean Seberg, bem bacana também com extras. E teremos também, como vocês sabem, Capter Essencial, que é um pacote maravilhoso, todos os filmes com dublagem, muitas horas de extras, quase 5 horas de extras, com comentário em áudio do John Carpenter e do Kurt Russell, inclusive no filme legendado. Então esse é imperdível, não deixem de comprar a tiragem limitada com 4 cards e luva. Tá? Em julho temos um pacote dedicado ao policial com 4 títulos, e em agosto um BD especialíssimo dos 7 samurais, mas isso é assunto para o outro canal Versátil. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, assistam muitos filmes e apoiem a Versátil, comprem no nosso site versatilhv.com.br. Muito obrigado.